Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, vou pedir aquilo de sempre para vocês. Vou pedir que vocês deixem já a sua inscrição no canal, também ative o sininho para receber todas as notificações, isso ajuda demais o canal a crescer. E eu espero muito que nesse 2023, que se inicia agora, a gente possa trocar uma ideia sobre futebol, aumentar a comunidade e poder, obviamente, ter novos projetos a partir também do interesse de vocês. Eu saber que esses projetos vão significar para vocês o que significa para mim, que é a grande promoção de uma comunidade relacionada a futebol, de uma maneira livre, tranquila, para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Para além disso, fez esses dois? Faz mais 3 aí, não vai ter nenhum problema. Deixa a tua curtida aqui, também teu comentário aqui embaixo sobre esse e outros vídeos. É sempre muito bom te ouvir. E, é claro, fez tudo isso, também compartilha com o máximo possível de gente. Então, pô, Iago, tem um primo meu que gosta de futebol, uma prima minha que gosta de futebol, meu irmão, minha irmã, meus pais, traz todo mundo para cá. Pô, meus amigos amam futebol, a gente discute futebol toda hora, minhas amigas, tragam todos para cá. Sempre muito importante a gente poder aumentar a comunidade e, é claro, tragam as pessoas que vocês gostem para esse canal. Isso ajuda demais a gente poder trocar uma ideia com o máximo possível de gente, sempre de maneira livre e também respeitosa. E hoje estou olhando para baixo porque eu tenho uma dificuldade com nomes gigantescos, vocês já sabem disso ao longo desse canal. Hoje a gente vai falar de uma jogadora que disputou as melhores jogadoras do mundo, né? E também já vai estar na tela aqui do NS Soccer para vocês. A gente está falando sobre ela, Caroline Graham Hansen, ou Caroline Graham Hansen, tá? Depende da pronúncia, se for em inglês ou Caroline, se for ou em norueguês ou em português, Caroline, tá? Pessoal, quando a gente estiver falando da Caroline, a gente está falando também de uma jogadora. Passando aí o perfil para vocês, né? 27 anos de idade, atua no Barcelona e, como eu falei, ela é de Oslo, na Noruega, então joga na seleção norueguesa, né? Então, bom que a gente já definiu a geografia das ações aí que a gente vai observar, ou ela vai estar pela seleção da Noruega ou pelo Barcelona em grande parte das vezes, tá? A maioria dos vídeos são com o Barcelona. O que a gente vai observar e como que a gente pode analisar uma jogadora ou um jogador, enfim, como que a gente pode analisar um jogo? A gente pode analisar da seguinte maneira: toda ação pertence ao jogo. Então, assim, não existe ação técnica, ação tática, não. A ação pertence ao jogo, tá? Temos o futebol e temos as ações pertencentes ao futebol, tá? Temos coisas que estão dentro da regra e coisas que não estão dentro da regra. E aí você pune as que não estão dentro da regra e mantém as que estão dentro da regra. Basicamente é isso, tá? Senão a gente complica demais o que não precisa ser complicado. Quando a gente vai para a segunda linha, a gente vai observar isso didaticamente, tá? Então a gente vai separar as coisas só para facilitar a comunicação. Quando a gente for separar essas coisas para facilitar a comunicação, e aí a gente for observar, por exemplo, as ações da Caroline aqui no vídeo, né? A gente está falando de uma jogadora que vai ter momentos onde a equipe dela estará em posse da bola, momentos onde a equipe dela não estará em posse da bola. Fase ofensiva, fase defensiva, ataque e defesa. Como vocês queiram falar, tá? Isso é tudo sinônimo, então tá tudo bem. Dentro desses dois pontos aí, dessas duas partes macros que a gente está olhando, teremos ações em contato direto com a bola e em contato e não contato com a bola, né? Então teremos ações de movimentação e posicionamento e teremos ações diretamente com a bola, tá? Seja na fase defensiva ou na fase ofensiva. Então são esses dois cenários que a gente está observando, tá? E aí você tem 4 momentos, né? Quando a equipe está em posse da bola, a jogadora estará ou não estará. Quando a equipe não está em posse da bola, o jogador estará ou não estará, tá bom? Em contato direto com a bola. A partir disso, como que a gente vai observar? Observando também as competências. E aí, nas competências, a gente está observando as seguintes situações, né? Relação com a bola, estruturação de espaço, comunicação na ação. E, é claro, olhando tudo isso, a gente está falando de competências essenciais que são perspectivas do jogo. Então, são pontos de vista que a gente vai conseguir observar, tá? Dentro desses pontos de vista que a gente vai conseguir observar, a gente pode estabelecer nível de habilidade, ou seja, o quão bem essa jogadora faz as ações que se propõe a fazer, tá? E aí, óbvio, o quanto isso se encaixa às demandas do jogo. Beleza? Então, estamos falando dessa análise, então a gente está olhando para esse cenário que a gente construiu. Combinado? Então, agora vamos à jogadora e à análise da jogadora. Então, vamos começar pela relação com a bola, tá? A Caroline é uma jogadora, ou a Caroline é uma jogadora muito boa nessa relação com a bola, jogadora muito habilidosa,
Nesse cenário a gente está olhando para um jogador que tem um excelente domínio, uma condução de bola muito boa, mudança de direção rápida muito boa, né? A gente pode ver aí nesse gol com a camisa do Barcelona. E também, não só um bom drible ou uma boa mudança de direção constante, mas também uma boa finalização, né? Então a gente está falando de uma jogadora de ataque que auxilia nesse processo de construção, nessa situação contra um, e que também finaliza muito bem, como a gente pode ver aí nesse vídeo, né? Então assim, a gente está olhando para uma jogadora muito habilidosa e que também é uma grande finalizadora. E isso deixa uma característica muito completa, né, para uma jogadora, né? A gente está olhando uma característica de fato que complementa, que dá sentido para essa jogadora que pode atuar por diferentes lados do campo. Então a gente está falando de uma jogadora que vai te deixar opções muito boas ao longo do processo de construção da jogada, principalmente na fase ofensiva. Ah, Iago, mas você vai falar só da fase ofensiva? Em grande parte, a gente está falando dos melhores momentos de uma jogadora de ataque. Então, é óbvio, a fase ofensiva vai ficar em maior destaque. Por vezes a gente vai passar pela fase defensiva? Pode ser. Mas, principalmente, a fase ofensiva é o que vai chamar a atenção dessa jogadora nos melhores momentos. Se a gente pegasse uma partida inteira para analisar, coisa que a gente não pode fazer aqui no YouTube, talvez a gente conseguisse destacar mais coisas. Beleza? Então, olhando para essa jogadora, essa relação com a bola é muito boa, o nível de habilidade dela é muito alto, né? Ela muda muito bem a direção, ela tem um domínio muito bom da bola e esse processo também, tanto da finalização quanto da realização dos passes, ela é muito boa. Então, assim, é uma jogadora completa nesse sentido, né? Uma jogadora que consegue variar esses momentos e é uma jogadora que, para além dessa variação, ainda consegue ter, nessa velocidade que ela tem, que a gente já viu, também essa possibilidade de recuperação rápida da posse da bola. Então, assim, um jogador que consegue fazer essa pressão e, ao fazer essa pressão, recuperar essa bola com mais facilidade. Então, a gente observa esse cenário e essa construção desses cenários a partir dessas ações que vão ter com ela essa característica de condução rápida, mudança de direção e a busca pela finalização ou até mesmo pelo passe, em preferência finalização, tá? Então, assim, ela até pode realizar muito bem os passes, não é esse o ponto, mas onde que ela vai se destacar mesmo? Na finalização, beleza? Então, a gente está falando desse cenário. Num segundo momento, quando a gente for olhar para essa estruturação de espaço, a gente vai ver uma jogadora que pode construir jogadas pelos lados, né, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, com privilégio aí para o lado direito, e principalmente, né, a gente está falando de uma jogadora que ela não vai construir em sentido de linha de fundo, ela vai construir em sentido de direção à área. Então perceba como ela sempre vai em direção à área, ao gol, né? Então ela vai em direção ao gol e nesse sentido, a gente já falou isso algumas vezes aqui em outras análises, você ir em direção à área, você ir nessa direção, a área dificulta demais a marcação do adversário, ou da adversária no caso, né? Por que vai dificultar? Porque se eu vou em direção à área, se eu vou fazer esse processo que ela está fazendo de condução, ao tentar o drible, ao tentar marcar uma jogadora que está realizando esse drible aí, como é o caso agora nessa imagem, você passa a correr mais riscos de cometer falta, né? Ou seja, se ela é uma jogadora muito boa nessa mudança de direção, né, como a gente está vendo aí, você passa a tentar marcá-la, correr o risco de cometer mais faltas. Ao correr o risco de cometer mais faltas, você ou vai gerar uma falta perigosa na entrada da área, ou próxima à entrada da área, né? Seja aí pela sua lateral ou na frente, né? Ou você também pode correr o risco de cometer um pênalti, né? Então, percebam como as jogadoras que vão em cima dela não vão tentar necessariamente o desarme, mas cercar, né? Por quê? Porque eles vão tentar o desarme na entrada da área. Quando chega na área, dentro da área em si, você passa a ter mais dificuldade. Você passa a ter mais dificuldade nessas ações de desarme. Então eu passo a cercar mais vezes para não optar por realização do pênalti, né? Então eu vou aumentando o número de jogadoras ali próximos a ela, mas por vezes você não vai ter como ajustar isso tão rápido. E aí é claro, quando você não vai ter como ajustar isso tão rápido, você está falando necessariamente de correr risco de qualquer maneira. Então você corre o risco ou
realizando o desarme, a tentativa de desarme e gerando um possível pênalti, ou você corre o risco deixando ela conduzir a bola e indo para cima na situação e podendo, grande parte das vezes, gerar uma finalização. Então, é um cenário muito difícil de marcar, uma jogadora muito completa nesse sentido e te dá uma variação muito grande. E além da finalização dela ser espetacular. A finalização dela é muito boa, muito boa, muito boa. A gente vive uma geração de jogadoras fantásticas, fantásticas, fantásticas. E ela faz parte, claro, dessa geração de jogadoras que já apresentam uma evolução de entendimento de jogo e de mudança, de adaptação às demandas do jogo muito alta. Então, assim, é um nível muito bom para se acompanhar. Não é à toa que tem aumentado muito o interesse e não é à toa que a gente tem visto o investimento que tem, não só por uma questão do futebol feminino em si, né, de você querer o desenvolvimento do futebol feminino, mas também porque tem virado um espetáculo muito bom, né? Grande parte das vezes a gente cobrava isso, né, de, poxa, mas o espetáculo não é tão bom. Hoje, vocês podem ver aí, o espetáculo é de fato muito bom, principalmente nas grandes ligas, assim como acontece no futebol masculino. Né? Você tem nas grandes ligas o melhor espetáculo, né? E aí você tem a mesma coisa nas grandes ligas, o melhor espetáculo. Quando a gente olha para esse cenário ainda, agora olhando para a comunicação na ação, ela é uma jogadora que permite a você, né, permite a quem esteja ao lado, uma certeza de manutenção da posse, justamente pela habilidade que ela tem. E aí, quando você tem uma certeza de manutenção da posse, você consegue utilizar essa jogadora ao longo do processo de comunicação na ação, justamente para você jogar a bola nela e poder manter essa posse. E aí você passa a dar a opção, essa comunicação na ação passa a ser muito mais de ofertar os espaços, né, com possibilidades de passe, do que necessariamente você trocar passes constantemente. Então, as jogadoras passam a se posicionar, perceba agora, as jogadoras passam a se posicionar justamente para ofertar o espaço. E aí, através do processo de adaptação da equipe adversária, você gera outros espaços que ela pode fazer a finalização, que é a grande característica dela. Mas, novamente, as jogadoras passam a ofertar esse espaço para ela, né, passam a encontrar nela uma opção muito boa, e aí, é claro, de novo, como você tem uma jogadora muito rápida, muito boa, como é o caso dela, né, você passa a ter não só esse processo, mas também o entendimento que vão aumentar o número de jogadores marcando e sobram outros jogadores com mais espaço de campo. Então, esse processo de comunicação parte da interação dessas jogadoras, não só no sentido de passe, como a gente está acostumado a observar, né? Poxa, tantos jogadores trocaram passe entre si, mas é o fato de, dentro de uma estrutura de equipe, você poder fazer ações corretas para gerar a ação subsequente correta também, né? E isso ela faz muito bem, muito bem. Uma jogadora muito inteligente. Talvez ali, né, quando a gente olha os melhores momentos, aí obviamente precisaria olhar os jogos completos com maior sequência, né, maior número de jogos completos. A gente está olhando para uma jogadora que vai ter ali nesse ponto de comunicação na ação uma variação necessária entre o passar e o finalizar, ou entre passar e o drible, mas mesmo assim a gente está falando de uma jogadora muito completa, e que é necessária, principalmente no jogo mais posicional, né? Essas jogadoras de 1 contra 1 nas pontas são necessárias pra caramba, justamente para ter esse desafogo, desse excesso de passes que pode ocorrer, né? E ela consegue fazer muito bem isso e finalizar muito bem. Beleza, pessoal? Essa foi a análise de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e de todos os outros que a gente vem fazendo aqui no canal. E, é claro, vou pedir para vocês deixarem a curtida de vocês, comentário e compartilhamento. Isso ajuda demais a gente a crescer e também a entender qual que é a demanda, o que vocês querem aqui de vídeo para o canal. E também, fez tudo isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Muito obrigado pelo carinho e pela atenção do projeto, pela audiência que vocês têm dado. Tem sido muito legal participar disso com vocês aqui. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.